nesse momento. Então vamos para o texto, Atos capítulo 13, versículo 16 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao contemplar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviado a palavra de salvação, desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém, as autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-lo contar. Versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós lemos a tua santa palavra e te pedimos, Pai, fala conosco, tem misericórdia de nós, ilumina a nossa mente para entendermos.
fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, nos instrui, nos direciona, fala conosco. Nós necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Tem misericórdia, Senhor, de nós e fala conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma promessa de Deus para a nossa vida. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. Isso muito se tem falado. Muitos falam sobre isso. A promessa de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Infelizmente, nós muitas vezes tendenciamos a particularizar as promessas do Senhor, e colocando as promessas de Deus e os propósitos de Deus em algo muito subjetivo e particular. Entretanto, a promessa de Deus para a nossa vida é algo bem objetivo, é algo bastante objetivo, não subjetivo, mas bastante objetivo e revelado na palavra de Deus. É sobre essa promessa que Lucas aqui está registrando a pregação do apóstolo Paulo, sobre essa promessa que vem do Evangelho. Mais do que uma promessa subjetiva e particular, Lucas está registrando a pregação do apóstolo Paulo, que apresenta uma promessa muito objetiva, uma promessa procedente do Evangelho. Mais que isso, Paulo dá nome ao Evangelho, Paulo define o Evangelho, Paulo apresenta esse Evangelho e define esse Evangelho, dizendo que é o Evangelho da promessa. Olha aí o que diz o versículo de número 32: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. Esse Evangelho da promessa, portanto, é a primeira pregação do apóstolo Paulo, registrada pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Se você for fazer uma pesquisa no livro de Atos e tentar encontrar a primeira pregação do apóstolo Paulo, ou o primeiro registro de uma pregação do apóstolo Paulo, você vai encontrar essa pregação, Atos capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 41, o texto que nós lemos. Para nós entendermos, irmãos, esse texto, é muito importante nós compreendermos o contexto. Paulo, portanto, está aqui apresentando esse evangelho nessa região chamada de Galácia, que era a província romana nessa região da Ásia. O apóstolo Paulo, ele está navegando juntamente com Barnabé nessa primeira viagem missionária. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia para pregar o evangelho do Senhor. Eles vão primeiramente para a ilha de Chipre, onde eles ali anunciam uma palavra de Deus, na cidade de Seleucia. Depois eles vão para a cidade de Salamina, depois eles vão para a cidade central da ilha de Chipre, que é a cidade de Pafos, onde o falso profeta Elimas é confrontado pelo apóstolo Paulo, e o procônsul chamado Paulo Sérgio é transformado pelo evangelho de Cristo, pregado ali por Paulo e Barnabé. Depois, irmãos, mais adiante eles seguem viagem, não pelo litoral de Chipre, mas eles vão para o interior. Eles vão para a cidade de Antioquia da Pisídia, é o que diz o texto aí no versículo 14 de Atos capítulo 13. E é justamente nesse momento onde eles vão para o interior, vão para esse contexto de montanhas, que João Marcos desiste. João Marcos estava acompanhando Paulo e Silas, e há uma desistência de João Marcos. Ele retorna para Jerusalém. E a gente entende, irmãos, que no processo da caminhada cristã, no processo de plantação de igreja, no processo de realizarmos a obra missionária, algumas pessoas que começam podem desistir. E João Marcos aqui desistiu, retornando para Jerusalém, ficando apenas ali, irmãos, Paulo e Barnabé, diante do registro de Lucas, no anúncio do Evangelho de Cristo e na missão de plantar igrejas ali nessa região da Galácia. Eles pregam então o Evangelho do Senhor em Antioquia da
Pisídia, que é justamente essa primeira cidade nessa região da Galácia que o apóstolo Paulo está anunciando a palavra e plantando várias igrejas ali naquela região. Eles vão depois para outras cidades, né, para Derbe, outras cidades daquela região da Galácia, plantando igrejas. Eles estão plantando igrejas, eles estão anunciando a palavra do Senhor. E eles vão então para as sinagogas, onde as pessoas ficam ali para ouvir alguns mestres explicar o Antigo Testamento. Eles vão para a sinagoga na cidade de Antioquia da Pisídia, e nós não podemos confundir Antioquia da Síria, que é a igreja onde eles são enviados, e Antioquia da Pisídia, que é justamente a região que eles estão pregando a palavra de Deus, aquela região da Galácia. E eles entram na sinagoga em Antioquia da Pisídia, se sentam. Um judeu então se levanta dizendo: se vocês têm alguma palavra de exortação para nós, vocês podem falar agora. E é justamente o momento em que o apóstolo Paulo prega, versículo 16 ao versículo de número 41. É a, irmãos, primeira pregação do apóstolo Paulo, registrada pelo evangelista Lucas. Foi essa pregação do apóstolo Paulo que Deus usou para transformar muitas pessoas ali em Antioquia da Pisídia. É esse modelo de pregação e foi esse conteúdo apresentado pelo apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia que foi também apresentado pelo apóstolo em outras regiões da Galácia, plantando assim várias igrejas naquela região nessa primeira viagem missionária. Então, se a gente quer entender qual é a mensagem que o apóstolo Paulo utilizou para pregar o evangelho na primeira viagem missionária, plantando igrejas na primeira viagem missionária, eis aqui o registro da mensagem do apóstolo. E o registro da mensagem do apóstolo irmãos, aqui apresentado para nós seu conteúdo, e esse conteúdo central se resume no evangelho da promessa. Ele define esse conteúdo, ele define essa pregação, ele define essa promessa que é o evangelho da promessa. Eu gostaria, portanto, de apresentar essa verdade para os irmãos, o evangelho da promessa. A primeira verdade, queridos, o apóstolo Paulo apresenta as ações do Deus da promessa. O evangelho da promessa revela o Deus da promessa e a sua obra, as suas ações. Olha aí para o texto, veja o que diz o versículo 16, vamos ler juntos? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, juntos, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ou seja, lhe dado a oportunidade para falar, para pregar, é o que diz o versículo 15. Depois da leitura da lei, dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tem de algumas palavras de exortação para o povo, dizei-a. E aí então Paulo se levanta, fazendo o sinal com a mão, pede silêncio e diz: varões israelitas e vós outros também tementes a Deus, ouvi, escute aquilo que eu tenho para falar, para pregar. E ele então, irmãos, a partir do versículo 17 até o versículo 25, que é a primeira parte do sermão, ele chama a atenção daqueles homens para o fato de que o Deus da promessa realizou uma grande obra para com o povo de Israel. Ele diz no versículo de número 16: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ele então apresenta o Deus da promessa. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com um braço poderoso. Ele está apresentando a graça desse Deus soberano, dizendo: foi Deus que nos tirou com mão poderosa do Egito. Não foi a força de Moisés, não foi a força do povo, foi a força de Deus, mediante a promessa que ele deu para Abraão, que o seu povo iria para uma terra, a terra de Canaã. Versículo 18: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. É mais uma vez Paulo dizendo que o Deus da promessa agiu libertando o povo do Egito e agiu entregando a terra de Canaã para o povo. É uma ação de Deus, é uma obra divina. Versículo 20: vencidos cerca de 450 anos depois disto, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, Deus lhe deu
lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Deus está aqui afirmando que não somente libertou o povo do Egito, que não somente deu a terra de Canaã, mas que Deus conduziu esse povo, sustentou esse povo, primeiramente pelos juízes e agora pelos reis, especificamente o rei Davi, que fazia tudo segundo o querer de Deus, a vontade de Deus. Ou seja, Deus estava sustentando o seu povo por meio de um rei que ele tinha escolhido. É a mão do Senhor. Versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiramente pregado todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. E então o apóstolo Paulo apresenta não somente a monarquia de Israel, Deus sustentando o povo de Israel, mas dizendo que da descendência de Davi veio o Messias, veio Jesus Cristo, veio o Salvador, veio aquele que foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, que da descendência da mulher iria vir o Messias, que pisaria na cabeça da serpente, libertaria o povo das trevas, das mãos de Satanás, é o Salvador. E ele conclui essa primeira parte do sermão apresentando João Batista, dizendo: João Batista pregou, profetizou acerca de remissão de pecados, arrependimento de pecados, mas ele mesmo disse que viria alguém após mim que não era digno de desatar as sandálias dos pés, fazendo assim referência ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Messias, ao verdadeiro Salvador, que é Jesus. A primeira parte do sermão, portanto, de Paulo, ele está aqui, irmãos, reconstruindo, fazendo uma alusão, uma recapitulação da promessa de Deus na vida do povo de Israel e de como Deus, com mão poderosa e através da sua graça, conduziu o seu povo ao longo da história. É Deus sendo apresentado como um Deus gracioso, como um Deus poderoso, como um Deus que sustenta o seu povo ao longo da história da redenção, libertação do Egito, dando a terra de Canaã, conduzindo o seu povo através da monarquia, sustentando o seu povo através dos reis, sustentando o seu povo através da sua palavra, a descendência de Davi é onde chega Jesus Cristo, que é o Salvador, que ele enviou, profetizado pelos profetas antigos, mas também pelo profeta João Batista, que afirmou e anunciou que viria aquele que seria de fato, que é de fato o Salvador. Ou seja, é o apóstolo Paulo apresentando o Deus da promessa e mostrando como o Deus da promessa se revelou com mão poderosa e graça ao longo da história da redenção. Meu querido irmão, nós precisamos atentar que a mensagem que transforma vidas, que a mensagem que é capaz de plantar igrejas, que a mensagem que é capaz de mudar a mentalidade de pessoas, a mensagem que é capaz de fato converter pelo Espírito Santo pecadores, é a mensagem que apresenta o Deus da promessa, a mão de Deus, o agir de Deus, a verdade de Deus, a obra de Deus. Não é o homem, não é a capacidade do homem, não é o que o homem pode fazer, não é o que o pecador tem para realizar, mas é o que Deus fez, é o que Deus realiza, é o que Deus operou ao longo da história da redenção. É uma recapitulação saudável da história da redenção, apresentando Deus como protagonista e a sua graça como a graça que opera para salvar, para libertar e para sustentar o seu povo. É exatamente isso que Paulo faz, e isso é muito semelhante à pregação de Estevão em Atos capítulo 7. Ele faz exatamente aquilo que Estevão faz, relembrando os atos soberanos de Deus para com o povo da promessa, dirigindo soberanamente a história com vistas à vinda do Messias, o Salvador prometido da descendência de Davi, para, por meio dele, remir o seu povo dos seus pecados e abençoar todos os povos da terra. Paulo, ele não inventa.
Paulo, ele não muda. A pregação de Paulo é muito semelhante à pregação de Estevão. Eles estão ali apresentando o Deus da promessa. A segunda verdade, irmãos, acerca do evangelho da promessa é o cumprimento da promessa. Perceba que a primeira parte do sermão de Paulo começa no versículo 16, a parte final, quando diz: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. A segunda parte do sermão de Paulo, Paulo utiliza palavras semelhantes no versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus. Percebe? Aqui uma construção de um sermão. Ele anuncia o sermão, utilizando as palavras varões israelitas, e vós outros que temeis a Deus, ouvi. E ele então explana o Deus da promessa. Quando ele termina essa primeira parte, ele utiliza basicamente palavras semelhantes. Versículo 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Ou seja, ele está chamando novamente a atenção para apresentar a segunda parte do sermão. E ele então apresenta o cumprimento da promessa. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo de número 26, agora completamente, esse versículo, vamos lá. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Paulo, portanto, está chamando a atenção daqueles homens, dizendo: olhe, vocês precisam atentar, vocês, hebreus, descendentes de Abraão, como também prosélitos, vocês que temeis a Deus, que temem a Deus, que estão aqui nessa sinagoga, atentem, a nós foi nos dado essa palavra da salvação. Versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinamentos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram-no do madeiro e puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: todas as profecias do Antigo Testamento, todas as palavras do Antigo Testamento se cumprem em Cristo Jesus, são realizadas em Cristo Jesus, são cumpridas em Cristo Jesus. Aqueles escribas, fariseus, sacerdotes que liam as sagradas escrituras do Antigo Testamento todos os sábados, não compreenderam que Jesus era de fato o Messias anunciado pelos profetas da Antiga Aliança. Eles não perceberam que eles estavam pedindo a morte daqueles que os profetas anunciaram na Antiga Aliança como Salvador. O texto é claro e afirma, no versículo de número 28, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tiraram do madeiro e puseram-no em um túmulo. Ou seja, tudo que estava escrito, pré-anunciado, foi então cumprido na crucificação de Jesus. E ele não saiu do madeiro enquanto tudo que foi pré-anunciado em sua morte não fosse ali cumprido. E então tiraram do madeiro, ele então foi sepultado. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo está anunciando que essa salvação anunciada na Antiga Aliança, de que o Messias viria para libertar o seu povo da morte eterna e da condenação eterna, foi realizada através de Jesus Cristo, foi realizada por meio de Jesus Cristo. E ele foi então crucificado segundo os anúncios da Antiga Aliança, foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, para também se cumprir as Escrituras. Versículo 31, e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Ou seja, ele ressuscitou e ele foi visto por muitas testemunhas, e o povo é testemunha da ressurreição de Cristo, de ter caminhado com Cristo ressurreto, de ter se alimentado com Cristo ressurreto, de ter conversado com Cristo ressurreto.
É por isso que diz o versículo de número 32: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Ou seja, nós estamos aqui não anunciando uma coisa nova, nós não estamos aqui anunciando uma mensagem nova, mas nós estamos aqui anunciando o cumprimento de uma promessa feita na antiga aliança, que é Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador. Versículo 33: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos. E ele então, irmão, cita o Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele cita o Salmo 2, verso 7. Ele está aqui, irmãos, explicando o Antigo Testamento, versículo 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E aí ele então cita mais um salmo no versículo 35, ele cita literalmente o Salmo 16, o verso 10, quando diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí ele explica, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Ou seja, ele foi morto, sepultado, e o seu corpo foi para o pó. Ele foi um corpo que viu corrupção, ou seja, foi para o pó. Mas ele explica dizendo que isso não era referente a Davi, mas referente a Jesus, que o corpo de Jesus não foi para o pó, mas ele ressuscitou em um corpo glorioso. Porém, versículo 37, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Ou seja, Deus encarnado, Cristo, não viu corrupção. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui falando que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas, que Jesus Cristo de fato é o cumprimento da obra de Deus, que Jesus Cristo é esse anúncio da antiga aliança que foi ali realizado, cumprido, que ele de fato é o Messias, o Salvador, ele é de fato o Senhor, o cumprimento da promessa. John Stott, irmãos, comentando esse texto, ele afirma que Paulo aqui reúne 5 palavras que são empregadas também na sua carta aos Gálatas, que foi a sua primeira carta, onde ele escreve justamente para essa região, onde ele plantou essas igrejas. As palavras se referem a, tendo se referido à morte de Jesus no madeiro, a fala de pecado, a fé, justificação mediante a graça e não pela lei. Então Paulo utiliza essas palavras também aqui nesse sermão. Irmãos, Paulo fala sobre o Deus da promessa e, em segundo lugar, ele fala sobre o cumprimento dessa promessa, que é Jesus Cristo. Essa é a boa nova. A terceira e última parte do sermão está aí no versículo 38. Observe que o apóstolo Paulo então utiliza as mesmas palavras para chamar a atenção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Veja, é a terceira parte do sermão. A primeira parte começa: varões israelitas, ouvi. A segunda parte começa no versículo 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Ele então anuncia a palavra, e agora ele chama mais uma vez a atenção, que é a terceira e última parte do sermão, versículo 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Paulo apresenta agora, em terceiro lugar, a aplicação da promessa. Ele fala sobre o Deus da promessa e suas obras, ele fala sobre o cumprimento da promessa, que é Jesus Cristo, e ele então fala sobre a aplicação da promessa a partir do versículo 38, que é a parte final desse sermão. E ele aplica então o evangelho, convocando o povo a se arrepender dos seus pecados. Perceba o que diz o texto: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia o que? Remissão de pecados por intermédio deste. Paulo, portanto, está apresentando a gravidade do ser humano, que é o pecado, que é por causa do pecado que há morte,
que é por causa do pecado que o povo está caminhando em destruição, para a morte eterna, para o juízo eterno, para a condenação eterna. No entanto, Paulo está afirmando, por causa de Jesus Cristo, do sangue de Cristo Jesus, o cumprimento feito por Cristo, o sangue dele, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua obra, é somente por meio de Jesus Cristo que há remissão de pecados. Se arrependam, portanto, dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. Versículo 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vos não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Paulo, portanto, está dizendo, é por meio de Jesus Cristo que vocês são justificados. Aquilo que vocês procuram justificação, ou naquilo que vocês procuram justificação, que é a lei de Moisés, vocês não são justificados, vocês não conseguem. Porque a lei é perfeita e exige que pecadores obedeçam com perfeição. E vocês não conseguem obedecer com perfeição a lei de Moisés. Pelo contrário, a lei de Moisés vai condenar vocês. A lei de Moisés vai apresentar o pecado de vocês. A lei de Moisés vai apresentar a podridão que há em vocês. No entanto, em Cristo Jesus, crendo em Jesus, confiando em Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida, pela fé crendo nele, recebendo então de sua justiça, vocês serão justificados dos vossos pecados. Paulo está apresentando aqui, irmãos, a justificação pela fé. Versículo 39, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Vocês são justificados crendo em Cristo, vocês são justificados confiando nos méritos de Cristo, vocês são justificados crendo no sangue de Jesus, vocês são justificados não por causa da obra, não por causa da circuncisão, não por causa das boas obras, dos méritos, daquilo que vocês podem fazer, mas vocês são justificados pela fé em Jesus, crendo em Jesus, confiando nos méritos de Cristo e não nos vossos méritos. Paulo está aplicando essa palavra dizendo, vocês devem se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo. Versículo 40, notai pois que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E então ele faz um alerta para aqueles que não creem ou estão resistindo à mensagem externa, à pregação da palavra. Ele então cita o texto no versículo 41, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-lo contar. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui citando o texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, que fala da ação de Deus, de juízo, de um povo que não crê, de um povo que não vai crer na palavra e de um povo que será então condenado. Paulo, portanto, está dizendo, vocês precisam crer, vocês necessitam de Cristo para a salvação, para serem justificados. E se vocês não crerem no Evangelho, vocês serão condenados. Vocês serão julgados, vocês irão para a morte eterna e serão então julgados pelo santo e justo juiz que enviou Cristo pelo pecado de vocês, mas vocês então rejeitam o Cristo e então por esta razão vocês serão condenados, vocês serão julgados, porque vocês não estão crendo no Cristo que eu enviei, no Messias que eu enviei, no cumprimento da promessa que fiz desde a antiga aliança. A aplicação de Paulo, irmãos, é aqui um tanto positiva, se arrependam e creiam no Evangelho e vocês serão justificados, como também negativa, se vocês não crerem no Evangelho, vocês serão condenados, vocês serão julgados e condenados ao inferno. É graça, mas também lei, é a justiça apaziguada em Cristo e a graça recebida por meio da fé, mas também é o juízo de Deus que chega para pecadores que não se arrependem. Há aqui, irmãos, algumas reações a essa pregação. A primeira reação é o evidente interesse pelo Evangelho, versículo 42, vamos ler juntos? Ao saírem eles, rogaram-lhes
que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. O povo estava com fome de Bíblia, um interesse pela palavra, pelo Evangelho. Eles ouviram a pregação do Evangelho, a promessa de Deus, o Deus da promessa, o Evangelho da promessa, o cumprimento da promessa, a aplicação da promessa. Paulo aplica esse Evangelho dizendo: a remissão de pecados é Cristo, creiam em Jesus e vocês serão justificados. Mas se vocês não creem, vai vir sobre vocês a palavra do profeta Abacuque, que vocês serão condenados e julgados porque vocês rejeitaram a oferta do Evangelho. Ele prega a palavra com integridade, e o povo, irmãos, aqui há um povo com fome e sede da palavra. Eles falam para Paulo e Barnabé, para eles retornarem no próximo sábado para pregar as mesmas palavras. As mesmas palavras. Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. O Evangelho não precisa ser mudado, o Evangelho não precisa ser atualizado, o Evangelho não precisa ser adulterado, o Evangelho não precisa ser apresentado de um modo diferente. Não, meu querido. O interesse do povo, o desejo do povo, a fome do povo é pelo genuíno Evangelho de Cristo Jesus, pregado aqui pelo apóstolo Paulo. Da mesma verdade, isso deve nos conduzir. Pregarmos o Evangelho diariamente, e o mesmo Evangelho sempre. Proclamarmos o Evangelho semanalmente, e o mesmo Evangelho toda semana, sempre. O Evangelho, portanto, é suficiente para a nossa vida, é suficiente para salvar pecadores, é suficiente para sustentar pecadores, é suficiente para nos conduzir em novidade de vida. E esse mesmo Evangelho deve ser pregado diariamente, semanalmente, mensalmente, sempre. Há aqueles em nossos dias que querem mudar o Evangelho, talvez na tentativa de serem mais atuais, serem mais relevantes. Talvez existam igrejas que tentem alterar um pouco esse Evangelho, na tentativa, até mesmo, entre aspas, de responder às perguntas que estão sendo feitas hoje, não no primeiro século, na tentativa de ser relevante, na tentativa de ser atual, na tentativa de estar no gosto popular, secular, cultural. No entanto, meu querido, minha querida, conforme disse Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Nós precisamos confiar na suficiência da palavra, precisamos confiar na suficiência do Evangelho da promessa, o Evangelho de Cristo, confiar no poder do Evangelho, conforme disse o apóstolo Paulo. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nós precisamos confiar no Evangelho. Não é confiar em nossa tentativa de sermos relevantes, não é confiar na nossa tentativa de sermos populares, não é confiar na tentativa de agariar o maior número de pessoas, chamar o maior número de pessoas. Não, nós precisamos apenas ser fiéis, despenseiros fiéis, ministros fiéis, uma igreja fiel ao Evangelho da promessa, porque esse Evangelho que de fato muda, transforma, restaura. Há um evidente interesse pelo Evangelho. E a segunda reação, irmãos, muitos seguiram e foram encorajados a confiarem na graça salvadora de Deus em Cristo, porque veja o que diz o texto, versículo 43, despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, persuadiam a perseverar na graça de Deus. Muitos ali não esperaram o sábado seguinte, foram logo de imediato seguindo Paulo e Barnabé para ouvirem a palavra ainda mais de Deus. E diz a palavra, diz Lucas, que eles persuadiram então o povo a crerem, a confiarem, a perseverarem na graça de Deus em Cristo Jesus. Meu querido irmão, nós precisamos atentar que há uma urgência de nós pregarmos o Evangelho, e há uma urgência de nós ouvirmos o Evangelho. Nós não podemos ser crentes domingueiros. Nós não podemos ser crentes que se contenta em apenas uma reunião semanal na semana, em uma reunião na semana. Pelo contrário,
Nós precisamos imitar o exemplo desses crentes que, após a pregação do sábado, seguiram Paulo e Barnabé para ouvirem ainda mais o evangelho da graça. Eu encorajo os irmãos a estarem aqui na terça-feira ouvindo o evangelho da graça e orando ao Deus da promessa. Eu encorajo os irmãos a estarem aqui nas quintas-feiras ouvindo o evangelho da graça e sendo encorajados pelo Espírito Santo a permanecer nesse evangelho, instruídos por Deus no nosso dia a dia, sendo alimentados semanalmente pela palavra de Deus. Eu os encorajo a virem para a escola bíblica dominical, a estudar as Sagradas Escrituras, encorajam a participarem do culto matutino, do culto vespertino, a não sermos crentes domingueiros, pelo contrário, a permanecermos firmes, seguindo o Evangelho e seguindo a palavra de Deus, procurando sempre nos alimentar da palavra do Senhor. Muitos seguiram e foram encorajados a confiarem na graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. O Deus da promessa é apresentado, o cumprimento da promessa é explicado e a aplicação da promessa é então apresentada também pelo apóstolo Paulo. Concluindo, meus irmãos, essa mensagem enfatiza a graça soberana de Deus na história, em seus atos redentivos. É Deus agindo, é Deus operando, é Deus sustentando. Segundo, ela ressalta a obra redentora de Jesus, focalizando especialmente a sua morte, que tem poder para purificar pecados, e a sua ressurreição. É Cristo Jesus, é a cruz de Cristo, que há remissão de pecados somente por causa dele. Terceiro, anuncia a livre oferta de perdão e justificação em Cristo. Ele está ali apresentando a oferta do perdão para todos, para judeus e prosélitos. A oferta do perdão, a mensagem do Evangelho, a oferta da justificação em Cristo é uma oferta para todos, é uma livre oferta para todos. Quarta verdade, exige arrependimento e fé na obra expiatória de Cristo. A expiação de Cristo, isto é, Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, portanto, a mensagem do Evangelho exige arrependimento de pecados e crer na obra de Jesus Cristo para a salvação. E quinto e último lugar, adverte contra o perigo da negligência espiritual. A pregação do Evangelho alerta os ouvintes acerca das implicações negativas advindas da rejeição da livre oferta de perdão e salvação em Cristo. Aqueles que rejeitam, aqueles que resistem a essa oferta de perdão, aqueles que não a recebem, não se arrependem, não creem no Evangelho, eles então são aqui alertados, mostrando Paulo que serão condenados, que há juízo vindouro, e todos aqueles que não estão em Cristo vão sofrer também o juízo vindouro da parte de Deus. Em suma, meus irmãos, nós estamos aqui diante da mensagem do apóstolo Paulo, mensagem esta que foi modelo de Paulo para pregar este evangelho da promessa em todas aquelas cidades na região da Galácia. Paulo pregou o evangelho nessa região, nessa primeira viagem missionária, plantando assim diversas igrejas nessa região, começando por Antioquia da Pisídia. Que a gente possa permanecer, irmãos, assim, crendo nesse evangelho e pregando este evangelho da promessa. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar.